Sejam bem-vindos à 10ª aula aqui do nosso canal. Eu sou Thalita Chimelli e ajudo dentistas a perderem a insegurança no momento de reabilitar os seus pacientes. Na aula de hoje, nós vamos falar como perder o medo de que as suas restaurações classe 5, que as suas restaurações cervicais venham a soltar depois que você as fizer. Bom, já vai curtindo esse vídeo, também se inscreve no nosso canal, porque toda terça-feira, meio-dia, nós temos aulas aqui novas, de bom conteúdo que você não pode perder, tá bom? Vamos lá! Vou começar essa aula contando uma história para vocês. Quando eu me formei e fui trabalhar numa clínica lá perto da minha casa, eu falava assim pro meu paciente, quando eu precisava fazer uma restauração classe 5, falava, olha, de todas as restaurações que existem, de todas as restaurações classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e classe 5, a restauração classe 5, ela é a restauração com menos durabilidade, com menos chance de sucesso. E por que eu falava isso para o meu paciente? Porque já tinha acontecido isso comigo muitas vezes? Não, porque eu tinha acabado de formar, ainda nem tinha tido tempo de ter insucessos, né? Mas é porque de todos os cursos que eu já tinha assistido e também, né, do que eu tinha estudado sobre adesão e tudo que eu tinha aprendido isso. Então, eu já sabia que a técnica, embora pudesse ser perfeitamente feita de acordo com o que manda o figurino, se eu fizesse tudo certinho, mesmo assim, eu ainda tinha grandes chances de não ter um sucesso a longo prazo nas restaurações classe 5. E por que isso? Por causa da qualidade da dentina, que está exposta, né, ali na região radicular, por causa da localização da lesão e uma série de outras coisas. Hoje, né, depois de tanto tempo, eu já tenho mais de 10 anos de formada, né, então nesses 10 anos eu aprendi muitas coisas sobre adesão e sobre oclusão, que são dois escudos que me ajudam a blindar em relação aos fatores de risco que podem fazer essa restauração cervical vir a falhar no futuro, né? E é isso que eu venho compartilhar aqui com vocês hoje. Como você fazer uma restauração, como você pegar o seu paciente que tem um monte de restauração classe 5 para fazer, como fazer as restaurações nele e dormir tranquilo, sabendo que você fez um bom trabalho e que tende a ter um excelente resultado por um longo prazo. E mais do que isso também, como explicar para o seu paciente que ele realmente precisa fazer aquele tratamento restaurador. Professora, sempre é um tratamento restaurador? Não, pode ser cirúrgico, a gente vai falar sobre isso. Mas o objetivo da aula hoje é isso. Eu tive a ideia dessa aula porque eu recebi uma paciente com várias lesões cervicais, uma hipersensibilidade importante associada, que não é o caso de todos os pacientes, mas é o caso de muitos deles também. Então, quando eu recebi essa paciente, eu olhei e falei, gente, tantos pacientes com o mesmo perfil dessa paciente que está aqui na minha cadeira agora, já passaram por mim e eu não abordei da maneira correta. E quantas vezes isso deve acontecer com os meus alunos? Quantas vezes deve chegar no consultório de vocês uma paciente igual a essa paciente que eu vou mostrar aqui e vocês talvez vão ter uma abordagem diferente por não ter as ferramentas que eu vou passar para vocês aqui nessa aula. Então deixa eu apresentar essa paciente para vocês. Olha aí a foto dela, né? Uma foto de sorriso. Qual a queixa dessa paciente? O que ela queria? Ela falou, doutor, eu vim aqui porque tem muito tempo que eu não vou ao dentista, queria fazer uma avaliação geral e assim, eu tenho muita sensibilidade, muita mesmo. Queria saber se tem como fazer algum tratamento para isso. E ela também queria fazer um clareamento, né? E vários outros dentistas já tinham falado para ela, o clareamento para você não tem jeito, porque você tem muita sensibilidade, porque não é aquela sensibilidade que você vai prescrever um Sensodyne, um Colgate Sensitive para ela e ela vai melhorar. Não, ela já usa, ela usa porque se ela não usa como rotina, né, como parte da vida dela, ela não consegue fazer nada, nem escovar o dente, nem beber água, nem nada. Então, é um caso complicado, a gente precisa conseguir fazer as duas coisas, agir nas duas frentes, né? Precisa melhorar a sensibilidade dela e depois fazer melhorar a estética, né? Como ela quer. Isso é possível? É possível. E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui hoje também. Então, qual é a situação inicial dessa paciente que eu disse que deve ser tão parecida com a situação inicial de muitos pacientes que procuram vocês? Por que eu sei disso?
porque eu tenho uma bola de cristal? Não, porque está muito comum, por causa do estilo de vida das pessoas, e a gente vai inclusive falar um pouquinho sobre isso nessa aula também. Então essa paciente, ela tem lesões cervicais não cariosas, generalizadas, né, em vários dentes. Ela tem mais dentes com lesões do que dentes rígidos, né? Então, em quase todos os dentes ela tem lesões cervicais não cariosas. Que não são apenas a recessão gengival. Não é só a gengiva que fez uma recessão e a raiz ficou exposta. Além da recessão gengival, também aconteceu uma perda de dentina. Então, tem cavidade na cervical, né, dela. E, associado com isso, uma hipersensibilidade moderada severa, como eu já tinha descrito para vocês, né? Professora, todo paciente que tem lesões como ela tem uma hipersensibilidade importante, moderada, severa? Não. Tem paciente que tem umas lesões muito mais profundas, muito mais extensas, e que não tem essa hipersensibilidade. E tem paciente que a gente não consegue nem enxergar a lesão do paciente, mas ele tem uma hipersensibilidade ali. São abordagens diferentes. A abordagem que eu vou vocês aqui hoje, no tempo que eu tenho aqui disponível para dar essa aula, é abordagem para esse tipo de paciente aqui, bem específico, que eu tô falando aqui para vocês, tá bom? Mas vocês vão aprender muitos conceitos gerais que dá para aplicar, né, para os mais diversos pacientes. Primeira coisa, quando eu vou tratar um paciente, não importa em que área, se é na dentística, não importa. Se eu vou tratar um paciente, eu preciso entender primeiro o que causou o problema que eu estou tratando, né? Então, quais são os fatores causais? Por que essa paciente apareceu assim, com um monte de lesão no pezinho do dente, como eles falam, um monte de lesão na cervical, uma hipersensibilidade importante? O que aconteceu com essa paciente? Será que se eu fizer o tratamento, só fechar, tampar um monte de buraco lá, tampar, onde eu tô vendo, tem algum professor, algum amigo meu fez algum curso com algum professor que fala assim, o índio vê um buraco, o índio vai lá e tapa o buraco. Nós não vamos fazer isso, né, com a nossa paciente. Então vamos entender o que causou, porque senão aqueles buracos que eu vou tampar, depois vai soltar tudo de novo, né? Então, eu preciso controlar os fatores causais. E neste caso, quais foram os fatores causais que eu identifiquei? Foi, primeira coisa, né, fatores associados. Nunca é um fator só. Muito difícil ser um fator muito preponderante em relação aos outros, ou ser um fator único. Sempre são vários associados. E dentre os fatores que existem, né, que podem causar lesões cervicais não cariosas, no caso dessa paciente específica, quais foram os que eu encontrei na história dela, né, na história dela? Parafunção. Como é que eu sei que essa paciente tem parafunção? Ela tem bruxismo, mas não é o bruxismo excêntrico. Ela tem o bruxismo os dois, mas ela tem muito mais o bruxismo cêntrico, que é aquele de ficar apertando, do que o excêntrico, porque ela quase não tem facetas de desgaste, né? Ela quase não tem desgaste na oclusal, nas incisais dos dentes, mas pelo apertamento, ela tem perda do esmalte na cervical, que onde que o esmalte é mais fino, a gente nunca para pensar nisso, né? Pensa aqui comigo, onde que o esmalte é mais fino numa coroa? Não é na cervical? É justamente onde ele quebra, né? E ela também já fez um tratamento ortodôntico, então ela tinha uma má oclusão que pode ter causado várias dessas lesões, e eu nunca vou saber, porque eu não sei qual era a posição dos dentes, a relação entre os dentes dela, a posição dos contatos prematuros antes da ortodontia, né? Então, hoje, ela não tem interferência. Hoje, ela tem as guias caninas preservadas, tudo certinho. Agora, provavelmente, por um longo período da vida dela, ela não tinha. E, até o momento da correção ortodôntica, ela tinha uma interferência oclusal. E, tendo essa interferência, pode ter desencadeado as lesões, muito provavelmente. Então, esse é um fator causal que nós já eliminamos, mas que é importante saber da história dele também. Outra coisa importante, hábitos alimentares. Então, eu já fiz as orientações para essa paciente de evitar alimentos ácidos, evitar escovar em seguida. Isso aqui eu não posso entrar muito, porque senão a gente fica horas aqui falando e é o assunto de uma aula inteira, né? E outra coisa importante, o biotipo gengival dessa paciente é fino. Dificilmente, se essa paciente tivesse um biotipo gengival espesso, ela teria recessão gengival. Ela poderia até ter as lesões cervicais com cavidades, né, com perda de dentina e esmalte, mas a recessão não. Mas ela apresenta recessão também por causa do biotipo
gengival dela. Então, já que eu identifiquei todos esses fatores causadores, ou seja, esses fatores associados, qual é o meu planejamento? Agora que eu já sei o que causou, eu já posso traçar um planejamento para tratar. E qual é minha primeira escolha? Minha primeira escolha aqui é orientação dietética. Então, eu tenho que avisar para essa paciente que ela não pode todo dia acordar de manhã, tomar um limão espremido e escovar os dentes imediatamente. Ela não pode fazer isso todos os dias. Nem um dia na vida, né, de preferência. Então, essa orientação é importante. Orientação em relação aos hábitos de escovação. Ela não pode usar a escova mais dura do mercado. 100% dos pacientes que chegam para mim com uma situação parecida com a dela já foram alertados por algum outro dentista que aquilo se deve, ou seja, essas lesões que o paciente apresenta na boca, né, nas cervicais dos dentes, elas se devem a uma força excessiva de escovação. Porque por muito tempo nós dentistas aprendemos a falar isso para o paciente. Eu também já falei isso para muitos pacientes, mas hoje a gente sabe que o fator oclusal também está muito associado, né? E também o fator químico, né? Da erosão química mesmo dos dentes, e não só o mecânico da abrasão. Mas não quer dizer que o fator escovação traumática não seja mais um fator de risco para desenvolvimento de lesões cervicais não cariosas. Ele continua sendo. Então a gente precisa continuar orientando, tá? Orientação sobre a parafunção também precisa ser feito, né, no meu tratamento. Preciso orientar, falar, olha, você tem o hábito de ficar apertando os dentes durante o dia e durante a noite. Durante o dia, você vai controlar. Toda vez que lembrar, desencosta os dentes. E durante a noite, como você está dormindo, não tem controle, aí você vai usar uma placa interoclusal rígida, né, que a gente confecciona para o paciente. E por último, o que eu coloquei aqui para ela? Recobrimento com cirurgia, né? Recobrimento das áreas expostas com enxertos de tecido conjuntivo. Por que isso? Porque é interessante que eu mude o biotipo periodontal nas regiões onde existe a lesão. Porque é um biotipo muito fino que tende a continuar apresentando recessão. Então, está indicado. Aí, a restauração também está indicada? Também estaria indicada em algumas regiões onde, por exemplo, ela já tem a cavidade muito profunda. Então, nessas regiões, às vezes eu não vou conseguir um recobrimento total da lesão. Então aquele resto de lesão, né, o pedacinho da lesão que ficou ali ainda, eu posso e devo depois restaurar com resina composta. Mas está indicado aqui a cirurgia. Só que tem uma coisa que acontece, não sei se é só no meu consultório, provavelmente não, provavelmente no consultório de vocês também. Tem uma coisa que acontece que é assim, a gente fala para o paciente o que ele precisa fazer. E ele fala assim, mas doutora, não tem outra alternativa? Porque a cirurgia dela, que seria uma cirurgia grande, é uma cirurgia de boca inteira, a única região da boca que ela não tem lesões cervicais é no restante anterior, na bateria de dentes anteriores. Então seriam 1, 2, 3, 4, 5 enxertos grandes que eu precisaria, né? Isso dificilmente eu conseguiria fazer numa cirurgia só. E a chance de sucesso é certeza? É garantido? Também não é, porque eu dependo de uma resposta biológica. É diferente, por exemplo, da abordagem restauradora, que eu tenho muito mais controle enquanto profissional. Então, se o paciente não estiver ciente de tudo isso, disposto a encarar o risco da cirurgia, né, o risco e o desconforto do pós-operatório e tudo, a gente não vou deixar de tratar. Falar assim, ó, o seu caso é cirúrgico, você não quer fazer a cirurgia, então eu não vou fazer nada. Procure um outro dentista. Aí ele procura um outro dentista, o outro dentista fala assim, pare de escovar com escova dura. E use uma pasta de dente menos abrasiva. E aí nunca resolve o problema dele. E o problema dele vai sendo perpetuado. E qual é o grande problema dessa paciente aqui nesse caso? É a dentina exposta em meio bucal. A dentina, ela não foi feita para ficar em contato com a boca, com os desafios do meio bucal. Quais desafios, professora? Variação de pH, esforço mecânico, né? Carga mastigatória. Então a dentina não foi feita para ficar desse jeito. E eu preciso dar um jeito de tampar essa dentina. Eu não posso deixar ela exposta em meio bucal. Assim como o esmalte pode ficar. O esmalte pode ficar uma vida em contato com o meio bucal, que o máximo que vai acontecer com ele é que fisiologicamente ele vai afinar, ele vai ficando cada vez mais fino, ele vai ficando mais delgado. Mas a dentina não, a dentina não pode ficar exposta. A dentina, quantas vezes a gente já não viu pacientes nossos, idosos,
que chegam pra gente com o canal, com o canal radicular mesmo, exposto aparente na cervical, por causa do tanto que a lesão avançou, chegou até o meio ali do dente, né? Então tem consequências, a gente não pode negligenciar, a gente não pode, né, falar pro paciente, a restauração que não dura muito, então é melhor a gente nem fazer, porque não vai virar cárie mesmo, porque essa lesão ela é não cariosa. Então não tem bactéria, não é um fator de acúmulo de placa, não fica acumulando alimento, então não precisa de fazer nada. Na verdade, realmente, aquilo não vai virar cárie. O dentista tem que falar pro paciente assim, falar, olha, a gente tem que fazer restauração aqui porque tem um buraquinho aqui, tá vendo? Perto da raiz do seu dente. Então se esse buraquinho, ele vai ficar sempre acumulando alimento, vai dar uma cárie, ele não vai dar cárie. Aí, isso é mentira, né? Mas só que não é porque não vai dar cárie que não vai aumentar a cavidade, piorar e chegar a ter que fazer um tratamento de canal, chegar a fraturar a coroa inteira do dente. Isso tudo pode acontecer também. E pra gente evitar que isso aconteça, a gente precisa proteger essa dentina que não deve ficar exposta em meio bucal, porque não foi feita para isso, né? Então, uma vez que foi descartada a hipótese cirúrgica, ou seja, o paciente não quer fazer cirurgia, perguntou se tem uma outra possibilidade, e tem. E qual é essa outra possibilidade? Recobrimento com resina composta, né? Restauração com resina composta. Então, o que eu vou fazer para essa paciente? As mesmas orientações que eu daria, caso ela fosse fazer a cirurgia, ou seja, no meu planejamento de primeira escolha. Então, eu vou fazer orientação dietética, vou orientar os hábitos de escovação, vou orientar sobre a parafunção da paciente, sobre a necessidade de uso da placa interoclusal rígida, o protocolo de dessensibilização que ele está presente tanto no planejamento de primeira escolha quanto no de segunda escolha aqui que eu coloquei. Porque a gente precisa dessensibilizar esses dentes antes de restaurar, antes de operar, antes de fazer qualquer coisa. A gente precisa fazer um tratamento para a sensibilidade especificamente daquele dente, né? Com dessensibilização neural ou mecânica, né, obliteração dos túbulos dentinários, ou melhor ainda, uma combinação dos dois. Mas a gente deve, eu gosto de falar assim para o paciente entender, tá, gente? Isso não é, veja que isso é uma linguagem para paciente, mas eu falo assim, a gente tem que desinflamar o dente primeiro para depois tratar ele. E aí esse desinflamar seria essa dessensibilização. O paciente entende direitinho o que eu tô propondo. Então, está indicado fazer a dessensibilização, e no caso, depois eu ia fazer cirurgia, mas ela não quer fazer cirurgia, então depois eu vou fazer o quê? Restauração em resina composta. Em todos os dentes? Não. Isso é outra coisa que eu queria falar com vocês também. Qual o meu critério para escolher aqui quais dentes eu vou restaurar, quais eu não vou? Eu escolhi para fazer a restauração os dentes 14, 45, 24, 25, 34, 35, 44, 45, apareceu ali de novo, 45, enfim, eu acho que eu me confundi na hora de digitar, mas não tem problema. Alguns dentes, qual foi meu critério para escolher alguns dentes sim, outros não? Eu vou colocar de novo aqui a foto dela, da boca toda, pra gente poder ver. É o seguinte, onde eu tinha pouca perda dentinária, ou seja, onde eu tinha cavidade muito pequena, ou seja, tinha só a recessão gengival com a raiz exposta, mas não com a cavidade na raiz, e junto com isso, junto com não ter a cavidade, eu também não tinha uma hipersensibilidade nesses dentes, esses eu poupei, eu mantive, não vou restaurar. A gente não quer sempre fazer uma odontologia de mínima intervenção, ou melhor, de suficiente intervenção. Essa paciente, ela apareceu pra mim agora pela primeira vez. Ela vai ser minha paciente provavelmente pro resto da vida, eu vou cuidar dela enquanto eu estiver trabalhando. Então, eu não preciso fazer todas as restaurações agora. Eu preciso fazer agora quais restaurações? Aquelas onde já há perda de dentina e aquelas onde ela tá sentindo muita sensibilidade, né? Então, por exemplo, vocês viram que no meu planejamento eu não coloquei para fazer restauração dos dentes de canino a canino inferior aí, ou pelo menos ali nos incisivos inferiores, porque durante o teste de hipersensibilidade, esses dentes não apresentam hipersensibilidade. Então, o dente não tem hipersensibilidade, ele não tem cavidade, a paciente vai ficar retornando comigo, ou seja, se eu observar a evolução dessas lesões, eu tenho fotografia, né, para fazer essa comparação. Se eu observar a evolução, aí eu vou tratar, mas eu não preciso tratar nesse momento inicial. Nesse momento inicial, quais são os dentes que eu resolvi tratar? Aqueles com cavidades, que tem cavidades, e uma hipersensibilidade associada. E aí, pronto.
E aí, gente, quais são os fatores de risco? Por que por algum tempo na minha vida, e talvez isso tenha acontecido com vocês também, ou talvez até acontece até hoje, a gente já fala pro paciente meio assim, olha, a gente vai fazer essa restauração aqui, mas ela não tem muita chance, assim, não espere muito, que ela dure muito, e não por uma incompetência minha, mas sim pela localização dessa lesão e fatores inerentes à condição da lesão, e não ao trabalho, né, do profissional em si. Quais são os três problemas dessa restauração? Primeira coisa, a dentina radicular, ou seja, a dentina que fica exposta. A adesão em dentina, ela é sempre pior do que a adesão em esmalte, a gente aprendeu assim. Só que se você tiver fazendo uma cavidade, por exemplo, vou fazer uma cavidade aqui no meu molar que tem uma cárie, removi toda a lesão de cárie e tal, agora eu vou fazer a restauração. Você vai fazer a restauração ali, a adesão naquela dentina que você acabou de cortar, acabou de preparar com broca, aquela adesão é ótima. E é dentina do mesmo jeito. Só que essa dentina aqui, o problema dela não é só porque é dentina. O problema é que essa dentina está exposta em meio bucal há anos. Então, a capacidade adesiva dela não é a mesma da capacidade adesiva de uma dentina recém-cortada. Então, por isso que eu preciso, existem meios para a gente recuperar essa capacidade adesiva dessa dentina radicular. Tão ruim, né, para fazer a adesão se a gente não souber esse protocolo. Eu vou passar esse protocolo para vocês agora em seguida. Outra coisa que faz com que essa restauração seja muito difícil de ter uma boa longevidade, o que a gente deve ficar atento em relação a isso? Proximidade com os tecidos moles. Então, se eu fizer uma classe 1, no meio da oclusal de um molar, dificilmente, se eu tiver uma boa bomba a vácuo e uma boa auxiliar, até sem isolamento absoluto ali, eu consigo fazer uma restauração que não vai contaminar com saliva, né? Embora tenha a pressão de vapor ali da água, né? O vapor eu esqueci o nome agora. A umidade relativa do ar sem o isolamento é maior do que com o isolamento, sim. Mas não é a mesma coisa de fazer, por exemplo, uma restauração colada na gengiva, do lado da gengiva. Aí tem fluido crevicular que fica saindo do sulco gengival o tempo todo. Então, isso atrapalha muito a nossa adesão numa dentina que já é ruim. Então, é outra coisa pra gente ficar de olho também. E, por último, outro problema, outro fator de risco dessa restauração é a tendência ao sobrecontorno. Quando eu faço uma restauração classe 1, classe 4, essa restauração, eu consigo fazer com que ela termine em esmalte, termine em zero, sem nenhum sobrecontorno, sem alteração anatômica. Quando a gente faz na cervical, é só você lembrar de uma coisa, os pacientes que você recebe que já fizeram várias restaurações classe 3, classe 5, e aí você vai olhar, você coloca a sonda entra meio milímetro, 1 milímetro em direção horizontal ali, né? Então, as restaurações normalmente estão muito volumosas aqui próximo da gengiva, e isso faz com que acumule alimento e faz com que eu tenha uma inflamação crônica naquela região. E isso faz com que a restauração dure menos também, né? Então, esses 3 fatores, eles precisam ser controlados para que a gente tenha sucesso na nossa restauração. Aqui eu estou mostrando do lado esquerdo, se não me engano aqui foi o lado direito, né? Aqui é o lado esquerdo, são lesões aí parecidas, né? Só para vocês verem. Aqui são os inferiores, que eu optei por não ter nenhuma conduta inicialmente, como eu já expliquei para vocês. E agora vamos para o protocolo restaurador. De fato, para vocês aqui como, na hora que eu pegar um paciente desse, professora, como que eu faço para eu poder fazer uma restauração aqui e não ficar preocupada que depois vai cair a restauração? Aprenda, é isso aqui que eu vou falar. Primeira coisa, controlar a umidade. Eu não falei que fica saindo fluido do sulco gengival o tempo todo, fluido crevicular? Que a restauração está pertinho da gengiva e por isso ali sempre vai ser uma área úmida, então mais difícil. Então eu preciso dar um jeito de tirar essa umidade daí. A melhor forma de eu conseguir fazer isso é com isolamento absoluto, utilizando grampos de afastamento gengival, porque às vezes, talvez você vai falar pra mim assim, professora, mas eu faço isolamento, coloco o grampo, mas o lençol fica em cima da lesão, como é que eu vou fazer? Então você tem que usar um grampo que afaste, não só o lençol que tá ali em cima, mas até a gengiva também, facilita muito a sua visualização, a sua restauração, facilita tudo, tá? Professora, mas é muito difícil, eu não sei mexer com isolamento direito. Então, você vai ver aí nas minhas aulas semanais, anota aí para você assistir.
a aula 6 e a aula 7. A aula 6 é sobre seleção de grampos, como selecionar os grampos, tá? E a aula 7 é modificação de grampos. Tem algumas situações que você não consegue usar grampo nenhum, parece que grampo não dá certo. Aí, às vezes, dar uma modificada no grampo, fazer uma coisinha no grampo, faz com que tenha uma retenção muito melhor e você consiga fazer ali a sua restauração. Então, é importante assistir as duas aulas, tanto a de seleção de grampos, quanto a de modificação de grampos. Tudo isso eu tô falando só sobre grampo, que é a parte mais, como é que eu vou dizer? Talvez a mais difícil, mas para quem precisa ainda de uma coisa ainda mais inicial do isolamento absoluto, tem a minha aula de isolamento absoluto também, no LCAB, laminados cerâmicos, uma abordagem biomimética, que também talvez seja melhor você assistir antes de assistir essas aulas, que aí vai ficando bem mais consolidado aí. E não se engane, você vai assistir as aulas e tudo, mas você vai aprender quando você fizer, quando você testar. Nas primeiras vezes não vai dar certo, você vai tentar. E quantas vezes eu comecei a isolar o paciente, na época que eu queria aprender a isolar, mas não sabia isolar. Aí eu tentava, por exemplo, tô lá com uma coroa para cimentar, quero cimentar essa coroa sob isolamento absoluto. Aí eu tentava 1 grampo, 2 grampos, 3 grampos, 10 minutos, 20 minutos tentando isolar, não conseguia. O que eu fazia? Realmente aqui eu não vou conseguir. Tira, coloca um fio afastador, limpa, faz tudo do jeito que eu fazia antes. Faço a cimentação. E aí, não vou desistir por causa disso. Quando for um outro caso, eu vou tentar. E aí depois você consegue. Aí daqui a pouco você consegue muito rápido. Então você tem que passar por isso, tá bom? Não só para isolamento, para tudo na vida, né? Para qualquer coisa nova que você for aprender. Então, quando você estiver lá lutando, eu tô aqui te encorajando a usar o isolamento absoluto para fazer restaurações classe 5 e outros tipos de restauração. Quando você estiver lá lutando e dando tudo errado, você tem que lembrar de mim, que não lembrar de mim e falar assim, aquela professora, aquele negócio que ela ensina não dá certo. Não, lembra de mim lá no meu consultório, que eu também passei por isso, até conseguir fazer o trabalho do jeito que eu tenho feito hoje e espero, né, cada dia fazer melhor. Outra coisa, eu não falei pra vocês que a dentina radicular, ela é muito ruim de aderir, né? Ela é muito... A adesão, é muito fraca a adesão nela, porque ela é uma dentina muito contaminada, tá? Vamos dizer assim, há anos exposta ali na boca e tudo. Como é que eu faço para restabelecer, para restaurar a força adesiva dessa dentina? A melhor forma de se fazer isso é jateamento com óxido de alumínio, 50 micra, na verdade pode ser de 30 a 50, mas 50 é o que a gente encontra para comprar, da marca BioArt, é a que eu compro na Dental aqui no Brasil, a gente consegue comprar essa, mas os estudos mostram até resultados melhores com 27 micra, 50 micra, mas pra gente não importa, a gente não tem acesso, então não importa. Com 50 micra também dá pra ter um bom resultado. E pra quê, professora? Eu vou fazer esse jato aí na dentina, qual é o milagre que vai acontecer aí? Qual é a mágica que vai acontecer? São duas coisas. Uma é que vai acontecer uma asperização da superfície, então aquela dentina que antes era lisa, ela vai ficar mais áspera, portanto, com uma energia de superfície maior e com uma área de contato maior, né? Então, um prognóstico muito mais favorável, um substrato muito mais favorável, e também a limpeza dela vai limpar e asperizar, tá bom? O jato de óxido de alumínio, né? Professora, tá bom, mas deixa eu falar um negócio aqui pra você. Eu comecei a trabalhar agora lá na minha clínica, lá na clínica que eu trabalho, lá não tem lençol de borracha, não tenho tempo de fazer isolamento absoluto, eu não tenho jato de óxido de alumínio, o dono nem nunca ouviu falar o que é isso, não vou conseguir fazer ele comprar. Então pra mim, eu volto a fazer aquelas restaurações, aquelas restaurações gordinhas mesmo, que na próxima consulta, quando o paciente vier para fazer a limpeza, só você encostar a sonda assim com força, já solta a restauração? Você vai voltar para isso? Não, tem uma forma intermediária. E como que é? Pelo menos coloca um fio afastador dentro do sulco gengival do dente que você está trabalhando, tá? Eu recomendo Ultrapac, da marca Ultradente, 3 zeros, tá? Coloca lá o fio afastador lá dentro, bem bonitinho, seca bem. E para você, já que você não tem o jato de óxido de alumínio, até mesmo que você tenha, se você não isolar, você não tem como jatear, vai encher a boca do paciente, pelo amor de Deus. Jateamento é só com um campo isolado. E aí você vai pegar uma broca esférica FF, diamantada FF, pega essa broca e... Minha avó tá me ligando aqui, depois eu ligo pra ela.
pega essa broca e passa na lesão, tá? Passa ali na dentina. Dessa forma, você de certa forma tá limpando e também tá asperizando, tá? E passa uma clorexidina também ali, pode fazer um esfregaço ali de clorexidina com pedra pomes, tá? Pra poder fazer essa limpeza. Já é muito melhor do que fazer do jeito que a maioria faz, tá bom? Depois que eu já preparei a dentina, já preparei o campo com isolamento absoluto, o que eu vou fazer? Nessa foto aí que eu tô mostrando pra vocês, eu estou fazendo 2 dentes, né? Eu acho que, se não me engano, é o 14, o 15 ou 24, 25, não sei se a foto tá espelhada, mas são 2 premolares superiores que eu tô fazendo. E aí, eu vou passar, já tá com grampo de afastamento gengival nos dois dentes. E eu tô passando ácido fosfórico, só no esmalte, a gente não passa ácido em dentina. Por que, professora? Você não passa ácido em dentina pra nenhuma situação? Não, é porque o adesivo que eu estou usando aqui, ele não preconiza condicionamento ácido em dentina. Tô usando Clearfiel SE, né? Então, por isso que eu não usei ácido em dentina, tá bom? Importante você trabalhar com bom adesivo, sim, mas não tendo bom adesivo, trabalhar de acordo com o que o fabricante do seu adesivo recomenda, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma aula de adesão aqui pra falar pra vocês. Não tenho ainda, mas quando eu tiver, vocês procurem adesão no YouTube, aí eu vou ter provavelmente alguma aulinha sobre isso. Não, lembrei. No LCAB, deixa eu até anotar aqui. No LCAB tem aula de biobase, de por que não usar pino, na verdade. Aí, por que não usar pino, eu falo bastante de adesão. Lá já dá pra você entender bastante coisa, tá? No mesmo curso o LCAB é o mesmo curso que eu falei pra vocês também, que tem aula de isolamento absoluto. E aí, gente, então eu fiz o condicionamento ácido nos 2 dentes ao mesmo tempo, 20 segundos, lavei e sequei. Tá vendo? Você fica vendo até que tá esbranquiçado aí o esmalte, né? Uma característica do esmalte já condicionado pelo ácido fosfórico. Depois eu vou fazer a aplicação ativa do primer. O que é aplicação ativa? É passar esfregando. Então eu passo ali esfregando o primer nas minhas 2 lesões ali, tá bom? Em 2 camadas. Depois eu evaporo completamente o solvente do primer. Como que eu evaporo completamente? Até eu evaporar e ver que tá seca a superfície. Ela não fica mais tão esbranquiçada, mas ela também não fica brilhante, ela fica seca. Então aí eu já sei que eu removi todo o solvente do meu primer, e já que o solvente já está removido, eu posso passar uma camada de adesivo, que é o Bond, né? Uma camada fina nos 2 dentes. E vou fotopolimerizar. Então aí eu tô polimerizando o adesivo por 20 segundos, com um bom fotopolimerizador, nesse caso é o Valo, né? Durante 20 segundos. E aí eu vou esperar aí 5 minutos, que é o tempo que a gente deve esperar para acontecer o relaxamento das tensões que são criadas no momento da polimerização do meu adesivo. Então, na camada híbrida, que é essa camada misturada de colágeno da dentina com adesivo, né? Essa camada, na hora que a gente aplica a luz do fotopolimerizador, ela contrai. Só que ela contrai, e o risco que a gente tem, na contração, ela acabar sendo arrancada da estrutura dentária e acabar fazendo uma falha adesiva. E a gente espera esses 5 minutos para que aquela contração que aconteceu, que não tem como não acontecer, né? Porque ela é inerente ao material resinoso, inerente ao adesivo. Então, essa contração, ela é seguida por um relaxamento das tensões. E esse período, a gente sabe que demora aí entre 5 e 30 minutos. Mas como a gente não vai ficar esperando 30 minutos, a gente normalmente espera 5 minutos antes de colocar o primeiro incremento de resina, tá? Professora, você sempre faz isso? Gente, pra ser bem sincera, nem sempre. Às vezes eu tô com pressa, isso não é tão fundamental quanto um bom isolamento do campo, como um bom adesivo, um bom fotopolimerizador, todas as outras coisas aqui que eu tô falando pra vocês. Mas, mesmo assim, eu não quis deixar de falar. E também, muitas vezes, nestes 5 minutos, o que eu tô fazendo, quando as cavidades são maiores, eu pego um pouquinho de resina flow e vou passando assim com uma sonda, eu vou vibrando a sonda e passando uma camadinha de meio milímetro de resina flow e polimerizando, porque isso eu posso fazer. Eu não posso já colocar a resina, porque aí eu já corro mais risco de falha adesiva, mas colocar a resina flow aí, né, nesse meio milímetro, vibrando com a sonda, como eu tô ensinando aqui pra vocês,
eu posso fazer isso enquanto eu espero 5 minutos, então acaba ficando muito bom. Por que nesse caso eu não fiz isso? Porque eu não tinha espaço, porque aí eu tenho pouco espaço para preencher com resina, eu não queria ocupar meio milímetro aí com resina flow, tá? É uma questão, mas poderia ter feito? Poderia, também é correto, tá? E depois eu vou aplicar resina composta. Agora presta atenção que aqui é um pulo do gato, apenas no elemento 14. Então aqui eu realmente estava fazendo do lado direito, né? Então eu apliquei a resina ali, ó, no elemento 14. Vocês adoram perguntar sempre, qual resina, professor, você usou? Para fazer classe 5, eu amo a Empress Direct. Na verdade eu amo para quase 100% das minhas restaurações. Mas eu uso uma dentina de esmalte bem saturada, uma resina de dentina bem saturada. Então, normalmente uma dentina a 3,5 na cervical. E depois eu venho com um esmalte bem clarinho. Um esmalte BL. No caso dela, que eu usei um esmalte mais claro, porque ela vai fazer o clareamento. Vocês lembram que eu contei lá no início que ela queria fazer clareamento, mas que ela tem muita sensibilidade? Eu já fiz a dessensibilização nesses dentes, eu estou restaurando já com uma cor mais clara, prevendo a mudança de cor depois do clareamento. Essa paciente não tem como tentar clareamento com as lesões expostas, ela tem muita sensibilidade, né? E então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a restauração um tom mais claro. Ah, professora, se depois da diferença, aí tem que trocar, trocar a última camada só, né, na verdade. Mas não vai acontecer isso, sabe por quê? Porque a lesão, ela é fina, né? A espessura é pequena. Então a lesão, a cor da restauração é muito influenciada pela cor do dente. Então, clareando o dente, eu vou clarear também isso é um assunto para uma outra aula, né? Mas eu acho que vocês conseguiram entender aqui o que eu estava querendo dizer. Então eu apliquei a resina, coloquei com a espátula lá, dando formato da resina, tudo, tentando evitar fazer um sobrecontorno ali, só no 14. Por que só no 14? Porque agora, veja a mágica, o pulo do gato é aqui, que eu vou falar pra vocês. Eu tiro o grampo do 14 e aí eu faço a mesma coisa lá no 15. Então, eu economizei, colocando 2 grampos ao mesmo tempo, eu economizei muito tempo, porque eu consegui fazer isolamento, eu consegui fazer ácido ao mesmo tempo, nos 2, primer, adesivo, aí só na hora de colocar a resina que eu tenho que pôr um primeiro, polimerizar, tirar o grampo e depois eu faço o outro, né? Se eu colocasse o grampo em um, fizesse tudo, depois eu colocasse o grampo no outro, fizesse tudo também, desde de colocar ácido, adesivo e tudo, ia ser o dobro do tempo, e aqui não foi. Então essa é uma forma legal de trabalhar, que eu queria ensinar pra vocês também, tá bom? E aí, quando eu termino, acabamento, polimento, tiro o isolamento. Gente, olha que coisa mais bonita. Acabei de tirar o isolamento, acabei, e a gengiva como tá bonita. Então, o grampo de afastamento, ele não é um grampo para machucar a gengiva. O que não significa que nas primeiras vezes você vai acabar machucando. O que não significa que eu, hoje em dia, às vezes, em um caso ou outro mais difícil, eu acabo machucando também sem querer. Mas eu quero dizer para vocês que é possível, vocês devem buscar isso, fazer o isolamento absoluto com retração, com afastamento da gengiva que você vai trabalhar, sem machucar a gengiva. Esse caso foi anestesiado? Foi, porque eu não queria correr o risco, né, de paciente sentir dor. Também que a paciente tem sensibilidade. Mas eu quero dizer até que em alguns casos dá pra gente fazer até sem anestesia. Porque não é pra beliscar a gengiva, é pra afastar gentilmente essa gengiva durante o procedimento restaurador, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de assistir a essas aulas aqui, essas dicas, né, que eu dei pra vocês aqui. Não deixem de restaurar, expliquem pro paciente de vocês que a restauração classe 5, né, que a dentina não pode ficar exposta na boca, o porquê. E se for um paciente que bater muito perto com vocês, falar, ah, doutora, mas eu falei, então tá bom, então pelo menos uma vez por ano, religiosamente, você tem que estar aqui. Porque eu duvido esse paciente ver a foto 2014, 2015, 16, 17, ver só aumentando, ele vai falar, não, deixa aí até o dia de dar canal que eu não vou fazer nada não, né? Ele vai acabar se conscientizando e querendo fazer o tratamento. Então essa responsabilidade de conscientizar o paciente é nossa também, para o bem do paciente e nosso também, porque a gente vai fazer nosso trabalho, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, se você gostou, as dúvidas que você tem, algum caso parecido que você já teve, que você quer falar alguma coisa, escreve aqui que eu vou adorar ler depois os comentários. Eu gosto muito dessa interação de vocês aqui comigo nas aulas, tá bom? E super importante, se inscreve no link, né? Clica no link aqui para você se inscrever lá no canal do Telegram, porque lá você vai receber o link direto da aula. Então toda terça-feira, meio-dia, quando sai a aula, você recebe o link lá, fala, ó, doutora
Thalita, ela tá falando sobre esse assunto e o link da aula é esse, porque você não vai perder nada, tá bom? Então, um abraço, até a próxima aula.